Olá, queridos! Voltamos então para a nossa revisão da aula 1. Vamos então para a aula 1.2, revisar os conteúdos que nós abordamos e depois vamos corrigir os exercícios. Vamos lá então, dar início? Sem delonga, aula 1.2. Então, estudante, nós fizemos aí nesta aula, nessa primeira aula, concepções de artes, parte 1. Falamos aí da arte em vários períodos, como no pré-histórico, arte rupestre, e já fomos para o período antigo, que é a arte egípcia, que era uma arte dedicada à vida após a morte. Então, eles foram grandiosos, tanto na arquitetura, nas esculturas e na pintura, certo? Então, o estilo egípcio, eles tinham leis rigorosas, ou seja, uma padronização. As estátuas, então, eram sempre sentadas, com mãos no joelho. O homem era pintado com a pele mais escura. A aparência dos deuses era representada por cabeça de animal. Então, eles eram muito rigorosos, né? O artista que não tinha ali, não era reconhecido, era um ofício, um trabalho, mas não era reconhecido como artista. Eles seguiam, então, a esse padrão exigido, então, pelos faraós. E a arte grega tinha como foco a busca pelo belo. Davam, então, importância à simetria, que é essa representação perfeita, principalmente do corpo humano. Buscavam a perfeição. As obras eram a partir de modelos vivos, então eram sempre rapazes jovens, altos, e com corpo escultural, Por isso que sempre tem aquela forma de falar. Fulano parece um deus grego, Porque tinha essa forma aí perfeita. Também o uso de temas religiosos, eles acreditavam em vários deuses, Nós vamos falar mais sobre isso em outras aulas. Doméstico ou funerário. Valorização do ser humano. A arte romana tinha como formação cultural influenciada, então, pela cultura grega e etruscos. Por isso, eles usavam, então, o arco, na construção, como nesse arco de Constantino, essa forma arredondada aqui. Era um mestre também do mosaico. E a arte medieval, já um outro período. A arte medieval, a tradição que era com base na grega e a romana, foi substituída pela tradição cristã. Então, começaram a dar, então, importância ou focava os temas religiosos, as histórias da Bíblia, Eram todas representadas nas pinturas, nas ornamentação das igrejas, nos mosaicos, enfim, todas as técnicas que eles utilizavam eram com o tema religioso. Então, vamos para a atividade de sala. Vamos corrigir as atividades desta aula. Vamos lá, então? Prestando atenção aí, estudantes. Muito bem, vamos dar sequência às atividades. Vamos agora no momento de tirar dúvida. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido esses conteúdos que nós abordamos, os conceitos de algumas civilizações sobre a arte, sobre o que é arte, o que foi, o que eles produziam naquele período. Então, vamos aqui para a primeira questão. Questão 1. A arte amplia o conhecimento do sujeito, de si, ao outro e ao mundo. Possui caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, enfim, são essas várias linguagens e muitas outras. Então, a pergunta: no que se refere à função da arte? Analise as acessões e marque a alternativa correta. Então, estudante, essa questão é uma questão de nível médio, de complexidade, porque vocês vão analisar aqui algumas acessões e identificar quais estão corretas. Pelo menos eu sempre vou estar dando atenção
a questão correta. Dificilmente eu vou colocar atividades e questões aí para identificar a errada. Não, vamos identificar a correta, porque o que não é correto está errado, não é verdade? Então, sempre vocês vão buscar identificar as asserções corretas em relação àquela temática, certo? Então, já ajudando vocês aí a desenvolver, né, ler e interpretar questões do nível de questões do Enem. Essa aqui, então, é uma questão que se aproxima. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos à resposta. Então, vamos ler aqui as asserções. São 4 asserções. Então, vamos ver o que está correto em relação sobre qual é a função da arte. Então, essa é a temática principal. Qual é a função da arte? A arte permite observar o mundo por meio de um único olhar? Será que é só um único olhar? Por meio da arte é possível olhar crítico sobre a realidade? Será que tudo o que eu observo, eu não vou fazer nenhuma crítica sobre aquilo? Vou só observar e representar e não, né, fazer crítica? Por exemplo, numa representação, numa pintura, será que o observador vai ter um olhar crítico sobre aquela produção? É possível desenvolver análise crítica, política, ética, estética e a fruição, né, sobre a arte? A arte permite analisar o valor estético somente de cada época. Então, vamos lá. Então, são questões que podem levar ao erro, porque algumas palavras a gente pode estar nos levando a induzir ao erro. Então, vamos à resposta. O que vocês... Somente 2 e 4 está correto. Então, letra D. Somente 2 e 3. Vamos lá. 2 e 3. Então, por meio da arte é possível olhar crítico, sim, da realidade e fazer análise crítica, política, ética e estética. Agora, não somente, né, a cada época, e também por meio de um único olhar, né? Então, essas palavras aí já induzem ao erro. Parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 2. No que se refere à arte rupestre, período pré-histórico, analise as asserções e marque a alternativa correta. A arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a Idade Antiga ou a Idade Pré-Histórica? Essa produção artística surgiu ainda durante o período paleolítico? Então, a arte rupestre surgiu no período... Lembra que eram 3 períodos, paleolítico, neolítico. Nós apresentamos 3, né? A história tem outros subperíodos, mas eu trouxe 3 principais, né? Paleolítico, neolítico e Idade dos Metais. Então, essa produção artística, essa arte rupestre, surgiu ainda durante o período paleolítico? A arte feita em torno de 30 mil anos atrás e continuou a ser praticada durante o período subsequente, o neolítico? A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes de cavernas, mas também foram verificadas em outras manifestações, como esculturas, cerâmicas, período mais recente? Vamos lá, a alternativa. Letra E, 2, 3 e 4. Está correto. Vamos lá, então. Então, 2, 3 e 4. Então, somente um não está correto. Tá? Então, a arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas na Idade Pré-Histórica, e não na Idade Antiga. Idade Antiga, o homem já dominava a escrita, certo? Então, estudante, o que podemos observar aí, né, nessa questão? Precisa focar no conceito principal. Qual era o conceito aí? A arte rupestre, né? Tudo que é relacionado à arte rupestre. Então, é o conceito principal. Só lembrando que as questões do Enem, estudante, vocês estão, né, já estão em metade do ano, quase concluindo o primeiro ano, né, vai passar pelo segundo, terceiro ano vocês terão essa preocupação em fazer as provas do Enem, porque você quer continuar aí os seus estudos, certo? Pode adquirir uma bolsa de estudo, uma faculdade
né, particular ou numa faculdade pública, então precisa ter a nota do Enem. Então, desde já, vocês já precisam, né, trabalhar a esse objetivo, que é tirar uma boa nota no Enem. Então, essas atividades vai auxiliando vocês, certo? Além de compreender o conteúdo, mas, professor, é muita coisa para estudar, muito conteúdo, realmente, muito conteúdo em arte, que às vezes até a mim, né, dificulta lembrar de tudo isso. Mas, estudante, vocês precisam focar no conceito principal. Precisa saber de tudo, certo? Porque daí, na hora das questões, você vai excluir aquilo que é improvável. Então, uma dica, né, que eu dou para vocês é sempre eliminar o que é improvável em relação àquele conceito, porque as questões do Enem é produzida na teoria da resposta ao item, né? Teoria da resposta ao item. Qual é o item? O conceito principal. Então, sempre está atento ao conceito. Vamos lá, então, dar continuidade. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A arte egípcia é uma das expressões artísticas mais apreciadas até os dias atuais. É considerada toda a expressão feita no Egito Antigo, tanto como pintura, esculturas, na arte decorativa, na arquitetura e outras formas. Então, eles foram grandiosos nas produções, né? Os monumentos, né? Monumentos, como as pirâmides, né? Que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, estudante, qual é a pergunta? Sobre a arte egípcia, está correto? As pinturas deixam claro que os faraós eram vistos como um deus? O homem era sempre pintado com a pele mais clara? Então, aí, para responder essa questão, para dar ela como correta, precisa ter assistido às aulas, né? Então, aqui, uma questão que exige que você preste atenção na aula. Então, vamos. A aparência de cada deus egípcio tinha que ser cabeça de animal, como chacal ou falcão? A arte dedicada para representar a religião cristã, será que os egípcios eram cristãos? Eu não comentei isso na aula, mas podemos dizer que não, porque eles tinham o próprio faraó como deus, né? Então, e era um período que antecede, né? Um período antes da religião cristã. Então, estudante, vamos à resposta. Apenas 1 e 3. Então, essa está correta e essa está correta. Como eu disse, teria que prestar atenção na aula. Então, tanto a 2 como a 4 foram questões discutidas, que foi trazida na aula. Então, queridos, vamos para a questão 4. Vamos fazer a leitura. A arte grega, desculpa, voltando aqui. A arte grega, deixa eu pegar o pincel aqui, para eu destacar com vocês. A arte, voltando aqui, aula, questão 4. A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética, a filosofia, né, daquele povo. Sobre a arte grega, analise as acessões e marca que está correta. Precisa lembrar daquilo que nós discutimos na aula. Por exemplo, as obras eram realizadas a partir, se tivesse a palavra aqui somente de modelos vivos, poderíamos dizer que ela estava errada. Mas eles utilizavam, sim, modelos vivos, somente nas esculturas, né? Quando eles iam fazer ali esculturas, principalmente as masculinas, também feminina. Enfim, uso religioso, doméstico e funerário, sim, eles utilizavam a arte para a representação da religião, que eram vários deuses, né? Questões domésticas, muitos vasos para decoração, pintura e também funerário. Valorização somente dos deuses? Não, os gregos foram os que mais valorizou a pessoa, né? Sempre representou em suas obras de arte, esculturas, pintura, as pessoas, né? A filosofia, a sociedade em si. Então, não era somente valorização dos deuses. Se destacou somente na pintura? Não, eles foram grandiosos somente na pintura em vasos, na escultura, né? Então, não foi somente na pintura, mas também escultura e arquitetura, música, dança, tudo que vocês pensarem, os gregos inventaram. Então, alternativa A.
as seções 1 e 2 estão corretas. Vamos para a última questão discursiva. Para você, qual a função da arte para a sua formação? Então, é uma questão bem individual, né? Bem particular você responder qual a função da arte para a sua formação. Será que contribui para a sua formação enquanto cidadão, enquanto estudante? E aí, o que vocês acham? O que vocês responderam? Para mim, a arte tem a função de... Me preparou, por exemplo, né, quando era estudante como vocês, no ensino médio. Me deu condição de conhecer mais as culturas, diferença nas culturas, obras de arte. Eu questionava as obras de arte. Por que esse artista fez isso? O que tem a ver essa representação aqui com a arte? Eu mesma questionava. Isso é arte, certo? Então, a arte contribui então, para a minha identificação da minha identidade, da minha cultura, certo? Daquilo que era muito visado naquele período. Então, a arte ela traz à tona o momento, né? Tanto as questões históricas, mas também o momento, reflete sobre o momento atual em que os sujeitos estão inseridos, certo? Então, a arte tem muitas funções. Vamos ver ali qual é o padrão de resposta? Vamos para o quadro. É uma resposta pessoal. Espera-se que vocês, estudantes, né, sejam capazes de perceber que a arte contribui para o desenvolvimento da sua autonomia, criatividade, expressividade. Você expressa. Eu, por exemplo, tinha habilidade em fazer poemas. Eu escrevia muitos poemas, fazia muitos desenhos de representação. Desenhos, além de quase que eu me tornei estilista, porque eu fazia muitos desenhos de moda, de roupas, de vestidos, então... Mas não seguia carreira, não. Mas olha quanto que a arte me colocava nessa condição criativa, né? De expressar aquilo que eu tinha interesse. Então, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade, né? Então, ela faz toda essa conexão aí. Ela amplia o conhecimento cultural de si, do outro e do mundo. Muito bem. Então, queridos, esse material complementar, que já avisei para vocês, que é o desenho em ilustração, para vocês aí treinarem um pouquinho a sua criatividade e fazer desenhos aí de várias formas, tá bom? Então, obrigado pela atenção e vamos continuar na próxima aula aí, estudando mais sobre concepção de arte. Obrigado pela atenção, até lá!